Bom dia, queridos, graça e paz. É uma alegria poder estar compartilhando, a palavra de Deus com você. E nós já temos sentido a presença do Senhor aqui neste culto, Hoje o louvor, André, Deus te usou tremendamente, continue abençoando. Sentimos a presença do Senhor abundando aqui neste lugar. Queridos, para a gente iniciar a palavra de hoje, queria te fazer uma pergunta. Quantos de nós aqui que já acordamos, alguma vez você já acordou e ao acordar você estava tão desanimado que você não tinha vontade nem mesmo de levantar da cama? Será que algum dia você acordou e falou: poxa, hoje eu não quero levantar, eu quero ficar deitado aqui o dia todo, eu não quero ver gente, eu não quero sair do quarto? Será que isso acontece comigo ou já aconteceu? Quantos já aconteceu isso alguma vez? Acontece, querido. Tem dia que nós acordamos dessa maneira, tem dia que nós acordamos tão desanimados e que a gente está dessa maneira. E aí, só que nós temos os nossos compromissos, A gente está desanimado, mas a gente tem que trabalhar, Temos filhos para cuidar, temos as coisas para cuidar. E aí, tem dia que mesmo desanimado, a gente vai lá, passa aquela água no rosto, toma aquele café, injeta aquela cafeína, no corpo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de café, E o café, ele me deixa mais disposto, Então você toma aquele café e você consegue vencer um pouco o desânimo e vai fazer as suas coisas. Queridos, o desânimo, ele bate em todo mundo. O desânimo, ele chega para todas as pessoas. Não existe ninguém que está livre do desânimo. Não existe ninguém que está livre de amanhecer um dia e se encontrar desanimado. Agora, o que nós precisamos entender é o que fazer com esse desânimo. Da mesma maneira, que eu dei o exemplo aqui, que a gente toma aquele café e consegue estar um pouco mais disposto. Mas o que Deus, Ele fala para a gente a respeito do desânimo? O que Deus, Ele nos orienta para fazermos a respeito desse desânimo? Assim como nós sabemos que se eu tomar um café, eu vou ficar um pouquinho mais disposto, vou ter um pouquinho mais de disposição. Quais são as coisas que eu preciso fazer que vai mudar essa história de desânimo na minha vida? E é sobre isso, querido, que nós vamos falar nessa manhã. João capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em quem nós vamos ter paz, queridos? Em Cristo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias. Querido, baixa a sua cabeça. Paizinho, nós te pedimos, Deus, ministre em nossos corações, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. E queremos sair daqui, Senhor, animados, com o nosso ânimo restaurado em Ti, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós vamos falar nessa manhã é vencendo o desânimo. Queridos, nesse texto, a palavra de Deus, ela diz que nós teremos aflições. Jesus estava dizendo aí para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. Queridos, as aflições, elas vão vir para todo mundo. As aflições, em algum momento da nossa vida, ela vai vir, se não dizer todos os dias. Todos os dias nós vamos encontrar situações que vão nos colocar à prova. Isso aí não é uma coisa que acontece só com você não, querido. Muitas vezes nós temos o hábito de achar que a grama do vizinho é mais verde, de achar que a situação do nosso vizinho, da pessoa que está ao nosso lado, é mais tranquila do que a nossa. Não, querido, todas as pessoas sofrem aflição. Isso aí não é algo que acontece só com você não.
Agora o que nós precisamos, querido, é entender o que fazer diante das aflições, porque elas vão chegar. E Jesus, sabendo que as aflições iriam chegar nas nossas vidas, Ele fala para os seus discípulos, e Ele fala para mim, Ele fala para você: tenha bom ânimo. Aleluia. Querido, por que nós precisamos ter bom ânimo, querido? Porque se nós deixarmos o desânimo se estabelecer em nossas vidas, vai dar ruim. Se você acorda num dia mau, se você acorda desanimado, e você deixa aquele desânimo se estabelecer na sua vida, querido, vai dar ruim. Uma família que está passando por um problema no casamento, um casal que está passando por um problema no casamento, esse problema ele vem causar um desânimo. Se ele deixar esse desânimo se estabelecer nesse casamento, se deixar o desânimo se estabelecer no seio dessa família, querido, vai dar ruim, não vai ter restauração nessa família. Da mesma forma, quando nós estamos lá no nosso trabalho, de repente você está passando por um problema também no seu trabalho, tem um problema de relacionamento, ou às vezes se questiona com algumas coisas e fica desanimado. Querido, se você deixar esse desânimo estabelecer também no teu trabalho, vai dar ruim. Nós precisamos saber o que nós temos que fazer, o que nós vamos fazer, o que vai nos ajudar a vencer isso. Precisamos, queridos, estar renovando o ânimo, porque se quando a aflição chega, querido, eu deixar esse desânimo estabelecer, queridos, em algum momento, pode ser que tudo aquilo que eu comecei a fazer se perca. Vamos pensar, se você se desanimou, está passando por uma situação na sua casa, e você se desanimou, e aí, aquele desânimo vai se estabelecendo, um problema de relacionamento de repente entre o esposo e a esposa, naquela situação, vai cada vez mais se agravando, e você, por deixar o desânimo estabelecer na sua vida, você deixa de crer que pode haver restauração, você deixa de crer no milagre de Deus sobre a sua família, você deixa de crer que há esperança para esse casamento, você deixa de crer que há esperança para o relacionamento com seus filhos, você deixa de crer que há esperança para o relacionamento com seus pais, e aquele desânimo ele vai aumentando cada dia mais, até, querido, que você vai jogar tudo para o alto, porque você vai deixar de crer na restauração. Da mesma maneira, no seu trabalho, quantas vezes a gente ora pedindo a Deus pelo trabalho? Senhor, abra as portas, e o Senhor abriu a porta para você, e você entrou por aquele trabalho todo animado, você deu testemunho que Deus abriu a porta, que o milagre tinha chegado na sua vida, você começou todo empolgado, todo animado, só que as coisas foram acontecendo, um problema de relacionamento, ou de repente um aumento que você esperava vir e não veio, um reconhecimento, uma promoção que você esperava que viesse e não veio, e aquilo começa a entrar no seu coração, e começa a trazer o desânimo, e vai se alimentando, querido, se isso for estabelecendo, querido, vai chegar o momento de você também jogar tudo para o alto, vai chegar o momento que a sua produtividade vai diminuir, vai chegar o momento que você vai fazer as coisas relaxadamente, porque você está desanimado. A mesma coisa, querido, acontece aqui na igreja, acontece no reino de Deus. Você no desempenho do seu ministério, você no desempenho daquilo que Deus te chamou para fazer, você começou todo empolgado, você começou todo animado, só que o desânimo ele foi encontrando lugar no seu coração, e daqui a pouco você já não fazia mais com o mesmo amor, você não fazia mais com o mesmo capricho, você não tinha mais a mesma empolgação, e porque você não reagiu a esse desânimo, querido, você foi ficando cada vez mais desanimado, você foi se esfriando. Na nossa caminhada com o Senhor, a gente se esfria, o desânimo instaura no nosso coração, e a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de buscar a presença do Senhor através da oração, a gente deixa de ter relacionamentos,
a gente se afasta de quem a gente não deveria se afastar, e começa a se aproximar de pessoas que a gente não deveria se aproximar, e esse desânimo ele vai tomando conta da nossa vida. Queridos, isso é um perigo. Se isso tem passado na sua vida, querido, se alerte, porque isso é um perigo. Nós temos que estar vigiando quanto a isso. Por isso que Jesus diz para a gente: quando vocês passarem por aflição, tenham bom ânimo. O Senhor, Ele não fala: quando vocês passarem por aflições, eu te darei bom ânimo. Não, Ele fala: tenham bom ânimo. Por que Ele fala tenham bom ânimo, querido? Porque isso é uma atitude minha, isso é uma atitude tua. Ter bom ânimo é uma atitude que eu preciso tomar. Eu preciso decidir ter bom ânimo. Não é o Senhor que vai chegar e vai falar: Samuel, receba o bom ânimo. Ele pode me ajudar e Ele vai me ajudar com certeza, mas eu tenho que decidir. Eu que escolho: ou eu vou me entregar ao desânimo, ou eu vou tomar uma posição. E queridos, para que isso, que a gente possa ter esse bom ânimo, nós precisamos nos proteger do desânimo. E nós vamos falar de algumas coisas que a gente precisa fazer para nos proteger desse desânimo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para nos proteger do desânimo é fugir de coisas erradas. A primeira coisa que nós temos que fazer para que esse desânimo não instaure em nossa vida é fugir de coisas erradas. Queridos, o diabo, o nosso acusador, ele está o tempo todo ao nosso derredor, buscando uma maneira de nos acusar, uma maneira de nos tragar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não quer que você tenha uma vida em abundância, aquela vida que o Senhor tem para você. E o inimigo, ele vai estar pronto para nos acusar. E se em algum momento a gente começa a caminhar por caminhos errados, você pode ter certeza, querido, que o inimigo, ele vai vir para te acusar. E quando o inimigo começa a nos acusar, quando ele começa a nos cercar, nós vamos ficando desanimados, nós vamos ficando entristecidos, porque ele aprisiona o nosso emocional. A pessoa que está vivendo em uma situação de erro e que está sendo constantemente acusada pelo inimigo, ela tem o seu emocional aprisionado pelo inimigo. E às vezes a pessoa olha e fala assim: poxa, por que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão desanimado? Eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, eu não tenho mais vontade de buscar a Deus. É porque ele não está fugindo das coisas erradas. É porque existem coisas na vida dele que precisam ser tratadas. Querido, se eu quero me proteger do desânimo, eu preciso fugir dessas coisas. Eu preciso buscar a libertação. Eu não vou mais andar por caminhos errados, porque eu entendo que eu tenho que me afastar do mal. João capítulo 8, versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos querem ser livres aqui nessa manhã? Quantos precisam ser livres? Eu preciso ser livre diariamente. Eu preciso fugir das coisas erradas diariamente, querido, porque se eu não fugir das coisas erradas, vai dar ruim. A segunda coisa que eu preciso fazer para me proteger do desânimo é parar de absorver comunicação negativa. Se você quer se proteger do desânimo, você tem que parar de absorver as comunicações negativas que chegam até a sua vida. Queridos, uma comunicação negativa, uma fala negativa, ela pode e ela vai piorar muito a sua situação. É incrível se a gente observar que geralmente, quando as pessoas estão desanimadas, elas se conectam com outras pessoas também desanimadas. A pessoa que está desanimada, ela não vai se conectar com alguém que vai colocar ela para cima, mas ela tende a se conectar com a pessoa que vai fazer ela ficar ainda mais desanimada. Uma pessoa que vai vir com uma palavra negativa e que vai levar ela ainda mais para o fundo do poço. Você está passando por um problema no seu casamento,
e você vai se aconselhar com a outra pessoa, vai conversar com a outra pessoa, e você começa a falar: poxa, eu estou passando por uma situação tão complicada, e aquela pessoa, em vez dela te colocar para cima, ela vai chegar com uma palavra e falar: homem é tudo igual, mulher só muda o endereço. Ela vai vir com esses comentários que vai fazer você: é mesmo, né? Melhor coisa é ficar sozinho, melhor coisa é ter carreira solo. Por quê, queridos? Porque é uma palavra negativa. Você fez uma conexão negativa. Não adianta, queridos, se você vai conversar com uma pessoa e ela vem com uma palavra negativa dessa maneira, fuja dela. Você está lá no seu trabalho e você está incomodado, você está desanimado. E aí você começa a falar com uma pessoa lá do seu trabalho e ela: rapaz, você disse tudo agora. Tudo que você está pensando é a mesma coisa que eu penso. Esse nosso patrão, ele não valoriza ninguém. Esse nosso chefe não valoriza ninguém. Esse trabalho aqui não é futuro para ninguém. E aí você já está mal, você já está desanimado, e você ouve uma outra pessoa reclamando. Querido, vai só piorar o seu desânimo. Você está passando por algum problema na sua célula, e aí você começou a ficar desanimado, sem vontade de estar indo na sua célula, sem vontade de fazer as coisas aqui na igreja. E você vai falar com um irmão, e aquele irmão começa a falar: rapaz, você está certíssimo, esse nosso líder de célula não valoriza ninguém, esse nosso pastor não valoriza ninguém. Eu estou pensando seriamente em mudar de igreja, eu estou pensando seriamente em mudar de lugar. Querido, isso é uma palavra do diabo, é uma palavra de desânimo, uma palavra que vai te matar espiritualmente. Nós temos que estar muito atento com essas coisas, porque essas palavras, queridos, elas não têm fruto. Você quer melhorar, querido, a sua situação, você quer vencer esse desânimo, você precisa se aproximar de quem tem uma comunicação positiva, de alguém que vai fazer você acreditar, alguém que quando você chegar para ele e falar que você está com dificuldade no seu casamento, ele vai falar: meu irmão, está com dificuldade, eu também passei por isso. A minha situação era complicada, só que Deus, Ele frutificou na minha vida, Deus restaurou o meu casamento, e em nome de Jesus o seu casamento também vai ser restaurado. O Senhor restaurou a minha família, em nome de Jesus Ele vai restaurar a sua família. Você está passando por um problema no trabalho, meu irmão, isso é só uma fase. Está complicado as coisas aqui, mas daqui a pouco o negócio vai ficar bom. Daqui a pouco a gente vai ficar feliz. Daqui a pouco você vai ver, porque se foi Deus que abriu essa porta para você, ninguém vai fechar. A comunicação, ela muda tudo. No meu trabalho, muitos aqui sabem, a maioria, que eu sou militar. E os militares, principalmente os praças, o refeitório, aonde nós fazemos as nossas alimentações, é chamado de rancho. E lá no local onde eu trabalho, tem uma pessoa que a gente brinca, porque quando fala: vamos lá no rancho almoçar, a pessoa faz aquela cara de nojo. Ela não come a comida do rancho, faz aquela cara de nojo. E eu brinco: que isso? Você está fazendo essa cara com a fábrica de delícias. Aí o pessoal chega para mim: Luciano, qual que é a comida hoje? Samuel, qual que é a comida de hoje? Eu falo: cara, eu não quero nem saber qual que é a comida, eu sei que vai estar uma delícia. Esses dias, um amigo levou a filha dele para o trabalho, e ela ia almoçar lá, menininha de 6 anos. E aí esse meu amigo falou: vai lá no tio e pergunta a ele o que vai ser o almoço. E ela veio: tio, o que vai ser o almoço? Falei para ela: eu não sei o que vai ser o almoço, mas eu tenho certeza que vai estar gostoso, vai estar uma delícia. E aí passou um pouco e eles foram almoçar. E aí eu encontrei, quando eu fui depois, eu cheguei e vi ela lá. E aí ele falou: bateu um pratão, comeu tudo. E eu perguntei à criança: e aí, estava gostoso? Ela: estava uma delícia, tio. Agora imagina, querido, se eu falo: é melhor você pedir para o seu pai te levar em outro lugar, porque a comida vai estar ruim. Ela iria absorver que a comida estaria ruim. A comunicação muda tudo. Se você coloca uma comunicação negativa, a pessoa já fica preparada para aquilo, sabendo que aquilo vai dar ruim, que aquilo vai estar ruim, que aquilo não está bom. Mas se você vem com uma palavra positiva, você muda toda uma situação. Então, queridos,
Fuja de comunicações negativas. Fuja de pessoas que vão te colocar para baixo, queridos. Você precisa aprender a se proteger dessas falas. Se você está passando por um momento e você vê que a pessoa, ele vai vir com uma fala negativa, queridos, mude de assunto. A pessoa começou a falar e ela está muito negativa, muda de assunto. Ah, mas e se a pessoa não mudar de assunto? Então você muda de lugar, sai de perto, fuja, se afaste. É incrível como que muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, elas estão tão carregadas, que quando a gente termina aquela conversa, a gente está mal. Por quê? Por causa da negatividade. E nós precisamos aprender a proteger o nosso coração dessas comunicações negativas. Querido, a terceira coisa que nós precisamos fazer para proteger o nosso coração do desânimo é buscar o verdadeiro arrependimento. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, nós precisamos nos arrepender. Não tem como a gente querer vencer o desânimo se não tiver em nós o arrependimento dos nossos pecados. Se a gente não for conduzido ao verdadeiro arrependimento, e quando eu falo em arrependimento, eu estou falando em verdadeiramente arrepender e não simplesmente em sentir remorso. Quando a gente lembra de Pedro, Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro negou Jesus. E quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, ele escutou o galo cantar. E de repente, lá em Lucas diz que ele olhou e Jesus estava olhando para ele. E naquele momento ele entrou em desespero. E ele saiu correndo e chorou profundamente. Querido, esse sentimento que tomou conta de Pedro foi apenas um remorso. Foi apenas um remorso. Porque ele viu que Jesus tinha razão. E Pedro ficou com aquele sentimento de remorso, até o dia em que Jesus olhou para ele e falou: Pedro, que Jesus foi ao encontro dele e falou: Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Nesse foi o dia que o arrependimento chegou na vida de Pedro. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e confessamos, mas muitas vezes nós não estamos ali verdadeiramente arrependidos. Nós estamos sendo levados apenas por um remorso, porque a gente tomou consciência que fizemos besteira. Mas querido, somente quando a gente olha nos olhos do Senhor e fala: Senhor, tu sabes, que o nosso coração sente profunda dor, querido, é o momento que o arrependimento chega na nossa vida. E se a gente não experimentar o verdadeiro arrependimento, nós não iremos vencer esse desânimo. Vai passar tempo e a gente vai continuar desanimado, vai continuar a cabeça baixa. A gente precisa experimentar o verdadeiro arrependimento. O peso do pecado, ele traz o desânimo, querido. Se você quer proteger a sua vida do desânimo, você precisa abrir mão do orgulho. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Querido, para eu abrir mão do desânimo, eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso reconhecer o orgulho que há em mim, tirar esse orgulho e me humilhar. Se eu estou ali na minha casa com um problema com a minha esposa, estamos ali em conflito, estamos discutindo, o orgulho que há em mim não vai fazer eu enxergar os meus erros. Eu vou achar que o problema é sempre dela, eu vou achar que o problema é sempre dos meus filhos, eu vou achar que o problema é sempre do outro. O orgulho não vai permitir que eu veja que eu estou errado, que o meu caminho está errado. Mas não, eu vou chegar e vou falar: pastor, não dá, essa mulher, esses filhos, essa situação, é sempre a mesma coisa, eles nunca mudam. Quando na verdade quem precisa de mudar sou eu. Você vai olhar lá no teu trabalho: esse meu chefe, essa pessoa que trabalha aqui do meu lado todo dia, ele só faz as coisas errado, não faz nada certo. Quando
O problema é você. Você chega na igreja e nada aqui está bom para você, nada está bom, porque você é a quarta pessoa da Trindade. Então você é uma pessoa muito espiritual, cheia de orgulho, e acha que o problema está nas pessoas, acha que o problema vai resolver se você mudar de uma placa de igreja e for para outra. Não, querido, você pode andar por todas as igrejas do Brasil, do mundo, que nada vai estar bom para você, porque o problema não é a igreja, o problema não são as pessoas, o problema é o orgulho que habita dentro de você. E o único jeito de mudar isso é o que a palavra de Deus diz: humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor. Queridos, quando o orgulho entra, a graça e o favor de Deus, ele se afasta de nós. Se eu deixo o orgulho entrar no meu coração, a graça e o favor de Deus se afasta da minha vida. Aí nada acontece. Nada acontece. E se as coisas não acontecem, eu vou ficando ainda mais desanimado. Mas quando a humildade, ela entra, a graça e o favor de Deus se aproxima de você. A graça e o favor de Deus gruda na sua vida. Queridos, aí você não precisa fazer nada, porque o Senhor se encarrega de te exaltar. Queridos, não somos nós que temos que buscar a exaltação, buscar que nós venhamos ser exaltados por causa do trabalho das nossas mãos. Eu vou fazer para que todo mundo veja que eu sou bom naquilo. Não, queridos, é o Senhor que vai fazer na sua vida. E Ele vai fazer no tempo dEle e do jeito dEle. É o que a palavra de Deus diz. Só que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, queridos. Nós queremos que as pessoas, elas pensem da mesma forma que nós, que as pessoas ajam da mesma forma que nós. Não, queridos. Cada pessoa é uma pessoa. E eu preciso aprender a me humilhar. Eu preciso entender que se eu me manter numa posição de orgulho, eu nunca vou conseguir vencer o desânimo. E aí você está aqui, você ouviu algumas coisas que você precisa fazer para vencer esse desânimo. E você me diz: tudo bem, Samuel, como eu faço para renovar então o meu ânimo? Eu preciso sair daqui hoje de ânimo renovado. Quantos querem sair daqui hoje com ânimo renovado? Eu quero sair, eu preciso sair. Mas o que eu vou fazer para que esse ânimo seja renovado na minha vida? Vou falar rapidamente de 4 pontos que vão renovar esse ânimo na minha vida. Coisas que eu preciso fazer para ter o meu ânimo renovado. Primeiro, você vai precisar estar conectado com gente de fé. Você precisa se conectar com gente de fé, com gente boa. Tem gente boa aqui? Tem alguma gente boa? Queridos, olha para o lado aí, olha para o lado. Tem gente boa para todo lado aqui hoje. Aqui nesse lugar é um lugar que tem gente boa. Eu estou vendo gente boa ali no som. Eu estou vendo gente boa na recepção. Eu estou vendo gente boa aqui para tudo quanto é lado. E eu preciso me conectar com gente boa. Não adianta eu estar desanimado e me conectar com gente negativa. Eu tenho que conectar com gente de fé, com gente boa, gente que tem a acrescentar na minha vida. Nós glorificamos ao nome do Senhor, porque aqui nessa igreja tem pessoas de fé. Aqui nessa igreja tem um pastor de fé, tem líderes de fé, tem pessoas de fé, pessoas que você pode confiar que vão estar caminhando junto contigo. Naamã, general do exército sírio, estava severamente leproso, estava com uma doença de morte. A situação dele estava muito grave, só que ele tinha ali na casa dele uma jovem, uma empregada, que quando viu a situação do seu senhor, ela entrou logo com uma solução e ela falou: lá em Israel tem um profeta. E Naamã ouviu essa jovem. Por quê? Porque ele sabia que aquela jovem era gente boa. Ela estava em posição inferior a ele, mas ela era uma gente boa na vida dele.
Muitas vezes, pessoas que vão estar até mesmo em posição inferior a você, mas você tem que ouvir, porque são gente boa, que Deus colocou na sua vida, são gente de fé, que Deus colocou para abençoar a sua vida. Nós temos que estar ligados nas pessoas que o Senhor coloca para nos abençoar. E a Bíblia fala que Naamã foi então até Israel, foi até o profeta Eliseu, e ali quando ele chegou, Eliseu mandou dizer a ele, para ele ir no Rio Jordão, e dar 7 mergulhos, que ali ele iria sair curado. E quando falou mergulhar no Rio Jordão, o orgulho tomou conta de Naamã. Naamã todo orgulhoso, eu, general, mergulhar no Rio Jordão. E aí, um outro gente boa, um dos soldados falou, meu senhor, se o profeta está falando, o senhor vai dar mergulho e vai sair curado, por que o senhor não vai fazer? E Naamã olhou para aquele soldado e falou, tudo bem, eu vou fazer. Foi um outro gente boa que falou para ele a verdade. Querido, precisamos nos conectar com gente boa que vai dizer para a gente, não o que eu quero ouvir, não o que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Muitas vezes nós queremos estar cercados de bajuladores, de pessoas que vão alimentar o nosso ego, de pessoas que vão alimentar o nosso orgulho, que vão falar coisas que vão deixar a gente ali feliz, mas que na verdade são palavras de morte. E não queremos ouvir uma pessoa que vai trazer uma palavra de confronto, uma palavra que vai nos levar para o caminho reto, para o caminho do Senhor, uma pessoa que vai nos trazer uma palavra que vai nos aproximar do caminho do Senhor, do caminho de Deus. Precisamos nos conectar com pessoas, precisamos valorizar as pessoas que falam para nós as verdades, que nos aproximam dos propósitos de Deus. A segunda coisa que eu preciso fazer para renovar o meu ânimo, eu preciso renovar as minhas forças em Deus. Eu estou muito desanimado, eu vou fazer uma viagem, eu vou tirar alguns dias de férias e eu vou vencer esse desânimo. Queridos, tirar férias é muito bom, passear é muito bom, mas querido, isso não resolve o problema do seu desânimo espiritual. Você pode tirar 1 ano de férias, que isso não vai resolver o problema do seu desânimo espiritual. Sabe o que vai resolver o problema do seu desânimo? Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Querido, só tem um lugar que nós vamos renovar as nossas forças, e esse lugar é no Senhor. A única maneira de eu renovar as minhas forças para vencer o desânimo, querido, é em Deus. Quando a pessoa procura outros métodos, outros lugares, outros meios de renovar a sua força, para vencer aquele desânimo, ele vai ficar dando cabeçada. Ele vai daqui, quebra a cabeça, ele vai dali, quebra a cara. E vai acumulando experiências negativas, que vai piorando cada vez mais aquele desânimo. Porque ele está procurando no lugar errado. Queridos, é no Senhor que eu renovo as minhas forças. Terceira coisa que eu preciso fazer para renovar o meu ânimo, eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Você quer renovar o seu ânimo? Você está desanimado? Envolva com as coisas de Deus. Cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas. Cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida da sua vida. Poxa, Samuel, mas eu estou desanimado, eu vou me envolver com as coisas de Deus. Isso! Querido, às vezes você está desanimado, você está ali preocupado com os seus problemas, e aí daqui a pouco chega um irmão, você começa a compartilhar, e aquele irmão começa a compartilhar a vida dele com você, e você começa a ver que assim como você tem problema, ele também tem problema, e você que estava ali preocupado, desanimado com as suas coisas, começa então a liberar palavras de cura para a vida do seu irmão, e daqui a pouco você vai vendo o que vai acontecer, e quando ele vai embora, você, poxa, estou tão bem. Por quê, querido? Porque você tirou os olhos do seu problema e colocou o seu coração pronto para servir o seu próximo. Você vem na igreja, começa a trabalhar, começa o desenvolvimento do seu trabalho aqui, e daqui a pouco você esquece que você estava desanimado. Eu sei que tem dias que a gente acorda com um desânimo tão grande, e aí você olha no telefone e vê que o seu nome está na escala para servir.
Alguém já falou que, ai, tocou no coração, meu irmão, eu também sinto essa dor. E você olha e fala, meu Deus do céu, hoje era o dia que eu queria ficar em casa, mas eu tenho que servir. Eu estou no louvor, e o pior é que eu tenho que estar com um sorrisão aqui em cima. Eu estou na recepção, tenho que abrir o sorriso para receber. Eu estou com vontade de esganar um, eu estou com vontade de matar um, mas eu vou ter que abrir o sorriso. E aí você fala, poxa, eu estou escalado. Queridos, isso acontece aqui, queridos, acontece. Nas melhores igrejas, acontece. E aí você vai porque você tem um compromisso. E aí quando você chega aqui, queridos, que você recebe um abraço ali na entrada, você recebe um sorriso, querido, que você chega aqui e começa a adorar a Deus com louvor, e a palavra do Senhor vem assim rasgando no nosso coração, querido, você volta para casa e fala, meu Deus, como eu precisava desse culto. E se você não se envolvesse, será que você receberia essa cura? Se você ouvisse o seu desânimo e ficasse em casa, será que você receberia essa cura? Querido, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, o Senhor, Ele se preocupa conosco. Então, queridos, é história de achar, não, eu vou dar um tempo do ministério para resolver os meus problemas. Não, queridos, se eu estou com problema, eu tenho que vir para o hospital, e o hospital da alma é este lugar. E servir ao reino do Senhor. Falar, papai, olha só, o Senhor sabe, eu estou aqui, estou desanimado, eu estou sangrando, mas eu vou fazer a sua obra, eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, e o Senhor vai cuidar de mim. Aleluia. Posso ouvir um aleluia aí, queridos? Ah, vocês estão aqui ainda, né? Queridos, é isso que acontece. Todos nós somos humanos e estamos sujeitos ao desânimo, mas o que faz a diferença é a maneira como que a gente encara esse desânimo. A quarta coisa que eu preciso fazer para renovar o meu ânimo, eu preciso acreditar nas promessas que o Senhor disse sobre a minha vida e sobre a minha família. O quarto ponto que eu preciso é acreditar nas promessas do Senhor. Acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. O Ministério do Louvor pode subir. Querido, o povo de Israel estava no deserto. E Moisés então mandou 12 espias para espiar a terra. Só que teve 10 daqueles 12 espias que deixaram o coração deles ser tomado de desânimo. 10 espias, o coração dele ficou tomado de desânimo. E o desânimo dele foi tão grande que desanimou todo o povo. Aqueles homens não entraram na terra prometida. Aqueles homens não tomaram posse daquilo que Deus tinha para eles, porque eles estavam tomados de desânimo. Diferente daqueles 2 homens, tinha Josué e Caleb. Josué e Caleb, em vez de olhar para as adversidades, eles lembraram das promessas do Senhor. E eles falaram, eu sei que tem gigantes, eu sei que tem pessoas armadas, eu sei que tem exércitos, mas eu sei que tem promessa. Querido, você pode olhar para as adversidades elas não vão sair, mas querido, você tem promessa. E você precisa lembrar das promessas do Senhor para a sua vida. Se você tem promessa, não importa quem são os adversários, não importa os opositores, não importa o desânimo, você tem promessa do Senhor, e Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu sobre a sua vida. Querido, está desanimado, está doendo, está sofrendo, mas você é uma pessoa que tem promessa de Deus. Se agarre na promessa de Deus. Não olhe, não enxergue os opositores. Não use os seus olhos para olhar os opositores. Use os seus olhos para olhar as promessas do Senhor. Use os seus olhos para olhar a glória que há de ser revelada sobre a sua vida. E é para isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã, para dizer que o desânimo, ele pode ter vindo na sua vida, mas nesse dia, o desânimo vai sair em nome de Jesus. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também, querido. Aquele que venceu é aquele que te garante. O mesmo que venceu as aflições, o mesmo que venceu o mundo, é o que te garante nessa manhã que você é mais do que vencedor nele, Cristo Jesus. Aleluia. Oh Deus. Querido, você pode fechar os seus olhos nesse momento.
Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Se o Senhor tocou no seu coração, se o Senhor ministrou algo no seu coração, vai falando com Ele. Você se conhece. Você se conhece. Oh. Você que chegou aqui nessa manhã, você que ouviu os louvores entoados, você que ouviu essa palavra e reconhece que precisa mudar de direção na sua vida, você que nunca tomou uma decisão, uma atitude de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Repita comigo, aí em silêncio mesmo, no seu lugar. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã eu quero me libertar de todo desânimo. Nessa manhã eu quero me libertar de tudo que impede que a minha vida flua segundo a Tua vontade para mim. Eu quero reconhecer a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. E de todo o meu coração eu quero crer que não há outro Deus além de Ti. Aleluia. Você que fez essa oração comigo, levanta com a sua mão. Levanta a sua mão. Você que fez essa oração comigo, entregando a sua vida ao Senhor, levanta a sua mão. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você que de repente alguma coisa no seu caminho se distanciou e você se desviou do caminho do Senhor, e hoje o Senhor fala que é o dia de você vencer o desânimo e voltar para a casa do Pai. Levanta a sua mão. Aleluia. Queridos, você que essa palavra ministrou o seu coração, nós vamos cantar um louvor agora. E eu quero te convidar a ficar de pé. Fique de pé. Fale com o Senhor, declare essa canção e fale com o Senhor aquilo que você precisa tomar de posição diante dele nessa manhã. Aleluia. Não vão se afundar. Você como Israel que o mar atravessou. Um hino de vitória do outro lado cantou. Senhor, Paizinho, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor ministrou em minha vida e na Tua igreja, Senhor. Que nós venhamos vencer todo desânimo, Senhor, e caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus.